Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática sequência 4, atividade 4.3 do volume 1. E já sabe, né? Confere o teu like, a tua inscrição e não se esqueça que ao final do vídeo tem o card para a próxima aula. Então não vai perder, hein? Para você não ficar perdido. E lembre-se, a inscrição é para você ser notificado aqui dos vídeos, tá certo? Então, sem mais delongas, bora começar. Número 1. Agora é com você. Complete o quadro com 3 atividades feitas diariamente. Em seguida, indique o início, término e o tempo de duração. E temos aqui então o quadro de atividades que a gente vai registrar a nossa. Na primeira coluna aqui nós temos a atividade, depois o horário que iniciou, o horário que terminou e o tempo destinado. Então qual que vai ser aqui as atividades escritas aqui? Eu vou colocar a minha rotina, mas vocês vão pôr a de vocês. Então qual que será a minha primeira atividade? Acordar e fazer a higiene. Então que horas eu acordo? Eu acordo 5h50 e aí eu termino a minha higiene às 6 horas. Então, quanto tempo leva aqui, ó, das 5h50 até as 6 horas? Leva 10 minutos. Então, significa que em 10 minutos eu levanto, vou ao banheiro, escovo os dentes, faço a minha higiene e depois eu vou para a próxima atividade. No meu caso, a próxima atividade, depois que eu faço isso aqui, a próxima é vir para o YouTube, gravar aulas para vocês, né? Então, ó, que horas que eu faço isso? Às 6 horas da manhã. E eu gravo a aula para vocês até às 7 horas e 30 minutos, ou seja, até as 7h30. E quanto tempo se passou das 6 horas até as 7h30? Se passou 1 hora e 30 minutos. E como que eu sei disso? Eu posso fazer uma subtração, igual vocês já estão acostumados. Ó, 7 horas e 30, vamos marcar aqui, menos 6 horas. Então vamos colocar aqui, ó, menos 6 horas. Muito bem, então aqui nas casas dos minutos a gente começa a nossa subtração. 0 menos o 0 vai dar 0, 3 menos 0 continua 3. E agora eu venho aqui para a casa das horas, deixa eu colocar o H aqui das horas. E eu venho aqui, ó, 7 menos o 6, quanto que vai sobrar aqui? Vai sobrar 1. E o 0 ele está sozinho, eu posso pôr ele aqui. Então, ó, quantas horas se passam? 1 hora e 30 minutos, como eu coloquei aqui. Tá vendo? Muito bem. E qual que é a próxima atividade? A minha próxima atividade é ir para o meu trabalho. Então, depois que eu gravo aulas para o YouTube, eu vou para o meu trabalho. E que horas eu faço isso? Eu saio às 7h30. Depois que eu termino de gravar as aulas, ó, eu já vou para o meu trabalho. E eu chego lá que horas? 8 horas. Então, quantos minutos se passaram aqui, ó, das 7h30 até as 8 horas? Se passaram 30 minutos. Então, esse é o tempo. Aqui nesse quadro de vocês vão preencher com a atividade de vocês, tá? O meu é um exemplo, vocês vão colocar, por exemplo, o horário que vocês acordam, higiene, depois pode estar pondo café da manhã, quanto tempo vocês demoram para tomar o café da manhã, e depois podem colocar, por exemplo, o trajeto para a escola, se você vai para a escola de manhã. Que horas que você sai para ir para a escola, que horas que você chega lá na escola, né? Se for um pouquinho diferente, você coloca outra atividade, tá certo? Muito bem, vamos fazer o exercício número 2. Galera, mas antes da gente continuar, deixa eu falar para vocês do clube de membros aqui do canal. Você já conhece? Se não conhece, eu vou explicar bem rapidinho para vocês. Nós temos 2 principais planos de assinatura aqui no canal, que são os membros do canal. Nós temos o Novo na Turma e temos o Aulas Exclusivas. Tá passando aqui embaixo para vocês verem os benefícios de cada um, mas eu vou falar aqui rapidão para vocês. Então, no plano de assinatura Novo na Turma, você vai ter acesso aos selos de fidelidade do canal, vai ter acesso ao pacote de emojis exclusivos do canal e também você vai ter prioridade nas respostas dos comentários, porque aqui no canal eu recebo mais de 1000 comentários por mês, é bastante comentário para eu estar respondendo, e vocês que são membros têm prioridade, vocês são os primeiros a serem respondidos, porque o YouTube me mostra os comentários dos membros primeiro, e aí depois eu respondo os demais comentários. Então às vezes você tá com uma dúvida, precisa de uma resposta rápida, e se você for membro, o YouTube já mostra para mim o seu comentário primeiro antes dos outros, tá certo? E nós temos também o plano de assinatura Aulas Exclusivas. Esse plano de assinatura é para você que quer ter acesso a todas as aulas do seu livro, porque aqui no canal nós temos diversas aulas desse seu livro que ela é somente para membros. E aí, se você quer ter acesso a todas essas aulas, são mais de 300 aulas no total que você vai ter acesso. Inclusive, galera, tá passando aqui do lado para vocês o card da próxima aula. Essa aula é só para os membros, então não perca tempo. Se você quer ter acesso completo a todos os vídeos, venha fazer parte dos membros que você vai estar apoiando o canal. E esse apoio que vocês dão pra gente, a gente transforma em material novo e atualizado, porque eu vou lá, adquiro o livro novo atualizado para vocês, melhora a qualidade do canal para que a gente
continue trazendo vídeos melhores para vocês e trazendo vídeo mais rápido, porque daí a gente melhora nossos equipamentos e aí vocês vão ter um material de qualidade sempre, tá certo? Então, se você gostou, considere fazer parte da turma e bora continuar o exercício. Você sabe ler as horas em relógios digitais? E em relógios de ponteiros? Número 2. Observe as ilustrações abaixo e confira que horas os relógios estão marcando. Depois escreva o que você costuma fazer em cada um desses horários. Então temos aqui o relógio digital e ao lado dele temos o analógico. No digital está marcando que são 8 horas e 30 minutos, ou seja, é de manhã, tá certo? Então 8 horas e 30 minutos. E temos aqui no analógico o mesmo horário. O relógio analógico é importante vocês perceberem uma coisa neles. Vamos entender um pouquinho. Primeiro, os ponteiros. Olha só, tem um ponteiro que ele é menor e tem um que é maior. O ponteiro menor, ele indica, ó, esse aqui, ó, o menor, ele indica as horas. E o maior, ele indica os minutos. Então as horas são essas numerações que nós temos aqui. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar aqui no 12, tá? Então, essas numerações são as horas. E o ponteiro maior aqui, ó, ele indica os minutos. Vocês sabem quantos minutos tem uma hora? Bom, uma hora possui 60 minutos. Olha só que informação legal. Então vocês já sabem que uma hora inteira no relógio tem 60 minutos. E o que significa uma hora inteira? É quando o ponteiro maior ele dá uma volta completa, ele fez então um ciclo de uma hora. E o que significa isso? Por exemplo, o ponteiro pequeno está apontando para o número 8. Lembra que eu falei que o ponteiro pequeno ele aponta para os números, que são as horas? Igual está aqui, ó, ele está indicando que são 8 horas, tá certo? E o ponteiro maior, ele está apontando para o número 6. Só que não é bem para o número 6. Vamos entender aqui, ó. Veja só comigo. Olha que legal. Tá vendo que tem um monte de risquinho aqui, ó? 1, 2, 3, 4 e um maior? O maior representa 5 em 5 minutos. Então o 12 começa em 0. Depois aqui nesse risquinho maior, ele vai representar o 5. Depois o 10. Aí eu ando mais um pouquinho. Aqui no número 3, onde tem esse risquinho maior, vai representar o 15. Olha só, presta bem atenção para você não perder essa dica. Aí depois aqui, ó, no número 4, ele aumenta mais 5, que é o número 20. Depois aqui no 5 vai aumentar mais 5, que é o 25. Eu vou parar aqui no 6. O 6 é o 30. Olha que interessante, ó. O pequeno está apontando para o número 8. E o ponteiro maior está apontando para quem? Para esse risquinho aqui, ó, que está aqui atrás. E esse risquinho representa quem? Ele representa o número 30. Então, no nosso relógio analógico aqui, está dizendo exatamente o mesmo horário que no relógio digital, ó, 8 horas e 30 minutos. Igual aqui, ó, 8 horas e 30 minutos. Agora, uma outra curiosidade. De um risquinho aqui maior de um para o outro, se vocês contarem os risquinhos pequenininhos, que são esses menores, você vai ver que tem 4 risquinhos. Tá vendo? Eu tô no 0 aqui, ó. Olha aqui agora no número 0. Eu tô no 0, aí eu vou contar, ó. 1 pequenininho, 2, 3, 4. O 5 é o maior. Aí depois vem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e o 10 é o outro maior. Isso significa que cada um desses risquinhos ele é o minuto. Então aqui o primeiro risquinho significa 1 minuto. O segundo risquinho, 2 minutos. Agora se eu venho aqui, ó, estou no número 10. Se eu andar 2 risquinhos para frente, esse risquinho que é o segundo, ele está indicando para mim, ó, vou colocar bem aqui fora para ficar mais fácil de vocês verem. Ele está indicando que esse risquinho é o número 12. Ou seja, 12 minutos. Se eu continuo andando, por exemplo, eu estou no número 20 aqui, e o meu ponteiro, vamos imaginar que esse ponteiro maior, ele está apontando aqui, ó, nesse risquinho. Vão ser 8 horas, e olha para esse risquinho, não tem um número aqui, mas eu posso olhar aqui, ó, no número 4, que eu sei que é o 20, eu conto, ó, 21, 22.
Então seriam 8 horas e 22. Tá legal? Então, informação passada, vamos continuar entendendo aqui o relógio. Muito bem, vou deixar só essas outras anotações. Ah, tem mais uma coisa importantíssima que eu quero comentar. Então vimos aqui que o relógio ele vai andando de 5 em 5, nesses números que tem um risquinho maior atrás. Cada risquinho desse é 1 minuto. E quando o relógio completa a volta toda, ele não vai dar 1 hora? E o que eu comentei aqui ó, na dica número 1? Que 1 hora tem 60 minutos. Então, significa que tem 60 risquinhos aqui ó, em volta do relógio todo. Tá certo? Porque cada risquinho é 1 minuto. Continuando então aqui agora no relógio de baixo. Está indicando que são 12 horas e 30 minutos. O que significa isso no relógio digital? Significa que é meio-dia, horário de almoço. Meio-dia e 30 minutos. Ou também as pessoas falam assim, meio-dia e meio. Por que as pessoas falam meio? Porque 1 hora não tem 60 minutos? Quanto que é metade de 1 hora? Se eu cortar na metade aqui, não é 30 a metade de 60? Por isso que o pessoal fala meio. Meio-dia e meio. O que significa então? Que é meio-dia e metade de 1 hora. E olha como isso fica no relógio analógico. Ó, o ponteirinho pequeno fica apontando para o 12, que é o meio-dia. E ele aponta para o 6 no ponteiro maior, que é representado pelo 30 minutos. A gente não viu aqui, ó, que começa aqui em 0, no 12, depois vem 5, 10, 15, 20, 25 e o número 6 representa 30 minutos. Tá legal? Então vimos aqui, meio-dia e meio. Agora no próximo, 15 e 15. Opa, o que aconteceu que no meu relógio não tem o número 15 aqui? O 15 aqui eu consigo. Nos minutos a gente consegue porque a gente tem 60 risquinhos, né? Então eu sei que nos minutos, esse risquinho aqui de trás, ele representa 15 minutos. Mas e 15 horas aqui? O que é isso? Vamos entender? Aqui no Brasil, nosso relógio é um relógio de 24 horas que a gente costuma trabalhar. Então, o que acontece? O relógio de ponteiro ele também serve para fazer o cálculo das 24 horas. Mas como? Vamos entender primeiro uma coisa. O dia ele é composto em 2 metades. Por isso que a gente fala aqui, ó, quando dá 12 horas, a gente fala que é meio-dia. Porque passou a metade do dia. Então, quando começa a partir das 12, que é o meio-dia, começa a contar dessa seguinte forma. Ó. Eu estou aqui, meio-dia, né? Depois vai vir que horas? Depois do 12 vem o 13. E o 13 ele é representado por 1 hora da tarde. Então, olha só que legal. Como que eu identifico o número 13 aqui no relógio de ponteiro, que é o analógico? Eu pego o meu número 12 e eu somo, faço mais a próxima hora que eu tenho aqui, ó, o número 1. Então eu sei que aqui vai dar 13 horas. Se você olhar, por exemplo, no relógio no digital e tiver 17 horas, tiver marcado assim, ó, 17, que horas será que vai ser no relógio analógico? Vamos fazer aqui para vocês verem? Vamos lá. Eu tenho aqui então, ó, o número 12, que representa metade do dia. Agora, como que eu acho o 17? Então, é só a gente contar aqui, ó, eu estou no 12, mais 1 vai dar 13. Agora, se eu faço 12 mais esse 2, vai dar 14. Eu faço agora o 12 mais esse 3, vai dar 15. Eu faço esse 12 aqui, mais o 4, vai dar 16. E agora eu faço o 12, mais, olha só, mais o 5, vai dar que número? 12, mais o 5, deu 17. Então eu sei que se fosse para olhar 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, olha aqui, ó, 5 horas da tarde. Se fosse para olhar 17 horas no relógio analógico, eu teria que saber que os meus ponteiros eles estariam assim, ó, vou desenhar para vocês. Fica aqui comigo até o final da aula para vocês entenderem. Então, em vez de estar apontando do jeito que está aqui, o ponteiro pequeno ele teria que estar apontando aqui, porque ele estaria apontando para 5 horas da tarde, que é o 17.
E o ponteiro maior? Olha só, a hora está redonda. A hora redonda, onde que eu mostrei que é o 0? É no 12. Então, o ponteiro maior ficaria aqui, ó. Ficaria desse jeito, ó. O menor no 5, indicando que são 5 horas da tarde. E aqui, o ponteiro maior no 0, que fica aqui, ó. Atrás do 12. Tá legal? Então, sem mais enrolação, vamos descobrir agora aqui, ó. Continua aqui comigo. Fiz aqui um desafio, né, das 17 horas, agora vamos continuar o exercício. Então, vimos aí como andar no relógio analógico. Vamos fazer aqui o 15 e 15. Olha só, 15 está indicando aqui o ponteiro pequeno e também o ponteiro maior. Por quê? Aqui, ó, esse risquinho de trás aqui indica que é 15, né? Lembra? Então, tanto a hora quanto o minuto está apontando os dois para o 15. Olha só que legal. Então, o ponteiro pequeno e o ponteiro maior estão apontando os dois para o número 15, que representa que são 3 horas da tarde. Olha só, 3 horas da tarde e 15 minutos. Muito bem, né? Legal. Agora, uma outra coisa. A gente precisa preencher aqui, ó, esses quadros. O que você costuma fazer em cada um desses horários? Por exemplo, 8h30 da manhã. Eu vou colocar alguns exemplos, vocês vão colocar no de vocês o que vocês costumam fazer. Então, por exemplo, 8h30 da manhã, tem gente que acorda esse horário, tem gente que já está tomando café esse horário, tem gente que já está na escola fazendo a lição, tá? Então depende de pessoa para pessoa. Você vai preencher o seu, tá? Aí aqui no horário da 12h30, o que as pessoas costumam fazer? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, você vai colocar o que você costuma fazer esse horário. Então, continuando aqui, o que as pessoas fazem geralmente 12h30? Elas param para almoçar. Tem gente que está tomando banho para ir para a escola, para quem estuda à tarde. Tem gente que está indo já para a escola. Tem gente que já está voltando da escola porque estuda de manhã. Tá legal? Então, isso são algumas das coisas que as pessoas fazem nesse horário. Você vai colocar o que você faz aí. Agora, 15 horas e 15 minutos, ou seja, 3 horas da tarde. O que as pessoas costumam fazer nesse horário? Tem o intervalo da escola para quem estuda à tarde. Tem gente que já voltou da escola porque estudou de manhã e está brincando com os colegas, seja na rua, seja em casa. Tem o lanche da tarde na escola. Então, tem várias opções, tá? Aqui eu coloquei algumas e vocês vão preencher aí o que vocês costumam fazer. Vamos continuar. Número 2. Observe as ilustrações abaixo e confira que horas os relógios estão marcando. Depois escreva o que você costuma fazer em cada um desses horários. Então temos aqui uma continuação, né, da atividade que a gente estava vendo ali. E agora nós vamos ser mais rápidos aqui porque eu já expliquei o relógio, o funcionamento básico. A gente vai retomar isso, mas na próxima aula. Então vamos aqui fazer essa parte. Olha só, eu tenho aqui, ó, 20 horas e 45 minutos. O que é 20 horas? Vamos olhar aqui, que horas é essa? Então lembra que eu falei que quando passa de 12 a gente olha para ver que número falta para chegar em 20? Então estamos aqui, ó, 12 horas, né, que é o meio-dia, para chegar em 20 horas. Quanto que falta? 12 para 20. Falta 8, né? Então, se eu fizer 12, o ponteirinho vai andar aqui, ó, vai dar toda essa volta e vai chegar no 8. Significa que são 20 horas. Ou seja, 20 horas está indicando que é 8 horas da noite. Olha só. Então, 8 horas da noite e 45 minutos. Onde que está o 45? Está aqui no número 9. Tá? O 45 minutos está no número 9. Lembrando, a gente já viu que o ponteiro vem andando aqui, o ponteiro maior. E quando ele chega no número 6, ele está indicando que são 30 minutos. Vamos continuar a partir daqui, tá? Que aqui a gente não fez ainda. Então, aqui vai dar 35, depois no 8 vai dar 40 minutos e no 9 vai dar o número 45 minutos. Lembrando, o ponteiro grande aponta para os pequenos risquinhos aqui em volta do relógio, enquanto o ponteirinho pequeno indica para os números. Então, são 8 horas e 45 minutos, tá certo? E aqui, 22 horas e 10. Olha só, o ponteiro pequeno indicando no 10 aqui, porque ele está indicando que são 10 horas da noite. 22 horas significa que são 10 horas da noite. E 10 minutos. Olha só, o 10 aqui, ó, indicando aqui, ó, o 10 minutos. Lembra que eu falei para vocês que tem os risquinhos aqui, ó?
Se vocês contarem todos esses risquinhos aqui, vocês vão ver que terão 10 risquinhos, indicando então que aqui esse risquinho que está atrás do número 2, ele está indicando que é o número 10, ou seja, 10 minutos. E o 10 aqui, ó, esse 10 maior que está indicando aqui, ó, ele está indicando as horas. O número 10 está indicando as horas. Então são 10 horas da noite, 22 horas, 10 horas da noite e 10 minutos. E temos aqui esse 1.20. O que é 1.20? Significa que o dia acabou e já começou um novo dia. Porque aqui é 1 hora da manhã, da madrugada. Vocês provavelmente estão dormindo ou alguém está levantando de noite para ir ao banheiro, né? Porque tem gente que levanta no meio da noite para ir ao banheiro. Então o relógio indica aqui no ponteiro, ó, 1 hora da manhã e olha aqui, ó, no número 4, 20 minutos. Lembrando que o ponteiro maior indica para esse risquinho de trás e o ponteiro menor para o número 1. Então são 1 hora da manhã e 20 minutos. Tá legal? Vamos colocar aqui então o que costuma fazer nesses horários. 8h45 da noite. O que vocês costumam fazer? Coloca aqui para mim. Então, ó, tem pessoas que estão tomando banho essa hora, assistindo TV, tem gente que jantou. E às 10 horas da noite? A maioria das pessoas costumam ir dormir, né? Porque vai dormir para começar um novo dia. Tem gente que vai trabalhar, tem gente que vai estudar, tem gente que vai cuidar da casa, né? E 1 hora da manhã? Também, dormindo, né? Dificilmente vai ter alguém acordado esse horário. Tá? Só mesmo quem trabalha à noite, por exemplo, enfermeiro que trabalha em hospital à noite, pessoas que trabalham em fábricas à noite. Então a maioria dessas pessoas estão acordadas nesse horário. Mas na maioria dos casos, vocês, alunos, estão dormindo, né, para levantar cedo no outro dia. Então aqui temos algumas situações. Vocês vão preencher aí na de vocês o que vocês costumam fazer esses horários. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e viu só como não é difícil, a aula é bem tranquila, é só você fazer com calma, vem com tranquilidade pra aula, não fica se distraindo com outra coisa que assim você já consegue fazer logo de primeira. E não se esqueça, galera, como eu sempre digo pra vocês, o conhecimento vocês já têm, vocês já aprenderam aí com o seu professor, com a sua professora na sua sala de aula e o vídeo vai servir pra te ajudar a reforçar o conteúdo. Lembre-se que aqui você tem o poder do replay, então você pode dar replay quantas vezes você quiser no conteúdo para que você reforce o seu conhecimento. E se o vídeo tá te ajudando, não se esqueça, dê aquela força pro canal, deixa o like, confere a inscrição para ver se o YouTube não tirou, para que você seja notificado das postagens aqui do canal. E também coloca o comentário com hashtag que aparece aqui no final da aula. E a hashtag da aula de hoje é hashtag calcular horas. É só colocar aí que você vai estar ajudando demais o canal. E também confere a lista de membros apoiadores que vai aparecer aqui no final do vídeo. Vê se já apareceu sua foto e o seu nome, porque se apareceu significa que você é um membro apoiador e tá aqui fortalecendo o canal pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.